Eu visitei uma horta no interior de Minas, onde uma senhora de 76 anos colhia pimentões de uma planta que ela jurava ter mais de 6 anos. Achei que era exagero. Até ela me mostrar o tronco. Tinha a espessura do meu pulso, casca grossa, cicatrizes de cortes antigos e, mesmo assim, brotando verde por todos os lados, carregado de frutos. Quando perguntei por que ninguém ensina isso, ela deu de ombros. Se todo mundo soubesse, Viveiro fechava as portas. Fiquei parado olhando. Ela nem esperou eu perguntar mais. Apontou para as marcas no tronco e disse: "Tá vendo essas cicatrizes? Cada uma é uma poda. Cada poda é uma vida nova." Essa frase mudou minha forma de cultivar. E hoje vou te mostrar exatamente o que ela quis dizer. Se você já plantou pimentão, provavelmente viveu isso. Cuida da muda com carinho, ela cresce bonita, dá os primeiros frutos, você colhe orgulhoso. Aí, em poucas semanas, as folhas começam a amarelar. A planta perde força. A produção despenca. E você conclui que o ciclo acabou. Arranca. Joga fora, compra outra muda, recomeça do zero. Esse ciclo se repete e parece natural, afinal, foi assim que todo mundo ensinou. Só que não é natural. É um erro que custa dinheiro, tempo e quilos de pimentão que você deixa de colher. O pimentão não é uma planta anual, ele é perene. Isso significa que, com o manejo certo, a mesma planta pode viver anos, 3, 4, 5 anos ou mais, produzindo safra após safra, sem precisar replantar. Mas quase ninguém faz isso. Por quê? Porque confundimos cansaço com morte. Quando a planta começa a mostrar sinais de exaustão depois das primeiras colheitas, interpretamos como doença ou fim de ciclo. Achamos que ela está pedindo para ser substituída. Na verdade, ela está pedindo para ser renovada. E é aqui que entra a técnica que aquela senhora me ensinou. Uma técnica simples, lógica e que funciona. Algo que ela aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó. Conhecimento que não está em manual nenhum, mas que funciona há gerações. Vou te ensinar agora. E você nunca mais vai olhar para o seu pé de pimentão do mesmo jeito. A técnica se chama poda de rejuvenescimento. O nome assusta, parece agressivo, mas é exatamente o oposto. É um ato de cuidado profundo. É você dizendo para a planta: descansa, reconstrói, volta mais forte. Funciona assim. Depois que sua planta passou pela primeira fase produtiva, geralmente 2 a 3 meses após o transplante, ela começa a dar sinais. Folhas mais velhas amarelando, galhos esticados, finos, sem vigor, produção caindo. Esse é o momento. Você pega uma tesoura bem afiada, limpa e corta. Não uma pontinha. Corta de verdade. Reduz os galhos principais pela metade, às vezes mais. O corte deve ser feito logo acima de um nó, aquele ponto do caule onde nascem folhas ou brotações laterais. Corte levemente inclinado para a água escorrer e a cicatrização ser mais rápida. Junto com isso, você remove tudo que não serve mais. Folhas secas, partes danificadas, ramos fracos que só drenam energia sem contribuir. Quando termina, a planta parece destruída, quase nua. Esse momento dá medo. Você olha e pensa: acabei de matar minha planta. Mas espera. Em 3, 4 dias, algo acontece. Brotos novos começam a surgir nos pontos de corte. Verdes, brilhantes, cheios de vida. Em 2 semanas, a planta muda completamente. As folhas novas são mais eficientes, mais saudáveis. Os ramos jovens têm muito mais capacidade de sustentar flores e frutos. Você não está começando do zero. Você está aproveitando uma planta com raiz já estabelecida, tronco já formado,
sistema já maduro. Só que agora com uma parte aérea jovem. É como se a planta tivesse renascido, mas com toda a experiência acumulada. Em 45 a 60 dias, novas flores aparecem, nova safra. Mas aqui está o problema que ninguém te conta. Isso resolve a longevidade, não resolve a espera. Entre uma poda e a próxima colheita, você fica semanas olhando para folhas. E se eu te dissesse que dá para eliminar essa espera completamente? Essa poda não é um evento único, é um ciclo. Cada vez que uma fase de produção termina e a planta volta a mostrar cansaço, você repete o processo. Não espera ela entrar em decadência profunda. Não deixe ela ficar realmente doente. Age antes. Assim, você mantém a planta sempre jovem. Esse é o truque. A planta envelhece se você deixar. Mas se você intervém no momento certo, ela se renova e continua produzindo. Aquela senhora de Minas não fazia nada mirabolante. Ela só entendia uma coisa que a maioria ignora. Plantas têm ritmos. Crescem, produzem, cansam, se recuperam e voltam a produzir. Na natureza, isso acontece sozinho. No cultivo caseiro, você precisa guiar o processo. Ela guiava. E por isso, enquanto os vizinhos replantavam todo ano, ela só colhia. Mas atenção, existe um erro fatal que pode sabotar tudo. Sem base forte, a planta não rebrota. Definha, morre. E você culpa a técnica, quando o erro foi seu, lá no começo. Por isso, antes de pensar em renovação, você precisa pensar em fundação. E fundação começa pelo espaço. O pimentão tolera vasos, sim, mas se você quer uma planta que dure anos, precisa de volume. Raízes precisam de espaço para se expandir e acumular reservas. O mínimo recomendado é um vaso de 40 centímetros de diâmetro e 40 de profundidade. Se puder plantar direto no solo, melhor ainda, desde que haja boa drenagem e espaço entre plantas. Depois vem o substrato. Pimentão gosta de terra rica, solta, que segura a umidade sem encharcar. A receita: terra vegetal, humus de minhoca, areia grossa para drenagem e um punhado de farinha de ossos. Mistura, planta, rega. Sem mistério. Terceiro ponto: profundidade de plantio. Muita gente planta o pimentão raso demais. Erro. Se você enterrar parte do caule, até a base das primeiras folhas, a planta emite raízes adicionais nessa seção enterrada. Isso fortalece muito o sistema radicular. Uma planta com raiz forte é uma planta que aguenta anos de produção. Quarto ponto: água. As 2 primeiras semanas após o transplante são críticas. A terra deve ficar levemente úmida, sem exagero. A planta está se estabelecendo. Precisa de constância, não de afogamento. Depois que ela pega, o riego muda. Você espera os primeiros centímetros do substrato secarem antes de regar novamente. Pimentão sofre tanto com falta de água quanto com excesso. Falta de água causa queda de flores, frutos deformados, estresse geral. Excesso favorece fungos, podridão de raiz, problemas que matam lentamente. A regra é regularidade, nem muito, nem pouco. Constância. Quinto ponto: luz. Pimentão precisa de sol, muito mais do que as pessoas imaginam. No mínimo 6 horas de sol direto por dia. Em meia sombra, a planta pode até sobreviver e parecer saudável, mas a produção despenca. Você terá folhas bonitas e pouquíssimos frutos. Sol é o combustível. Sem combustível, não tem colheita. Sexto ponto: suporte. Uma planta projetada para viver anos e carregar dezenas de frutos repetidamente precisa de apoio. Não espere ela tombar ou quebrar um galho carregado para agir.
Coloque um tutor desde cedo. Um suporte simples, uma estaca, qualquer coisa que mantenha o caule principal ereto. Prevenção custa menos que conserto. Parece muito? 6 pontos, 6 regras. Mas na prática, você faz isso uma vez, no plantio. Depois é só manter. Com esses 6 pontos cobertos, você construiu a fundação. Agora vem o sistema que elimina a espera. Porque ter uma planta que dura anos resolve um problema, mas cria outro. Entre uma poda e a próxima safra, você fica semanas sem colher. A planta está rebrotando, crescendo, florescendo. Você está esperando. Dá para eliminar isso. E é mais simples do que parece. Em vez de uma planta, você cultiva 3, mas defasadas no tempo. Funciona assim. Você poda a primeira planta em janeiro, a segunda em fevereiro, a terceira em março. Quando chega abril, volta para a primeira. O resultado é uma linha de produção natural. Enquanto a planta 1 está rebrotando, a planta 2 está florescendo. E a planta 3 está com frutos maduros prontos para colher. Você nunca fica sem pimentão. Toda semana tem algo para colher. O que parecia impossível, produção o ano todo, vira rotina. Não por mágica, não por semente especial, por organização. Eu fiz isso no meu quintal. No começo, errei o timing. Podei a segunda planta cedo demais, antes dela terminar a produção. Resultado, fiquei 2 semanas sem nada para colher. Aprendi que não adianta seguir um calendário fixo. Você precisa observar. Cada planta tem seu ritmo. O sinal é visual. Quando ela termina uma safra grande e começa a mostrar cansaço, aí sim é hora. Depois que acertei o sistema, virou rotina. Segunda-feira de manhã, passo na horta, vejo qual planta está com frutos maduros. Colho 3, 4 pimentões. Na sexta, colho mais. Nunca paro. Agora, um detalhe que muda tudo. Você está mandando a planta reconstruir o corpo inteiro. Sem combustível, ela não tem com o que trabalhar. Logo após cada poda, você precisa fertilizar. A combinação que funciona: humus de minhoca ao redor da base, um punhado de farinha de ossos e uma pitada de cinza de madeira. O humus fornece nitrogênio suave. A farinha de ossos traz fósforo e cálcio. A cinza contribui com potássio. Misture levemente no solo, regue bem e a planta recebe o sinal. Pode crescer com força. Umas 2 semanas depois, quando os brotos novos já estão aparecendo, reforce com mais matéria orgânica. Durante a fase de folhagem nova, o nitrogênio importa, mas não em excesso. Você não quer uma planta só de folhas. Quando as flores aparecem, mude a estratégia. Reduza nitrogênio, aumente fósforo e potássio. Isso faz a planta parar de investir só em crescimento verde e começar a investir em frutos. Durante a formação dos pimentões, potássio é rei. Está ligado ao enchimento, sabor, firmeza, resistência. Se você tiver um biofertilizante líquido, desses que dá para fazer em casa, uma aplicação mensal diluída na água faz diferença grande. Nutrientes líquidos são absorvidos rápido e ajudam nos picos de demanda. Entre uma poda e outra, existem cuidados que parecem pequenos, mas definem o resultado. Água constante. Pimentão não perdona oscilações bruscas. Dias de seca seguidos de rega pesada causam estresse, queda de flores, frutos rachados. Limpeza regular. Folhas amareladas, partes secas, tecidos danificados devem ser removidos. Não só por estética, eles drenam energia e viram porta de entrada para doenças. Vigilância semanal. Pimentão atrai pulgões, mosca branca, ácaros. Se você inspecionar a planta uma vez por semana,
especialmente a parte de baixo das folhas e os brotos novos, pega problemas antes que virem infestação. Uma praga pequena se resolve com sabão de potássio ou óleo de neem. Uma praga instalada custa muito mais. Proteção contra frio, se necessário. Em regiões ou épocas onde a temperatura cai muito à noite, o pimentão sente. Uma cobertura leve pode manter o sistema ativo. E colha direito. Nada de puxar o pimentão com a mão, isso machuca a planta. Use tesoura. Deixe um pedacinho do cabo preso ao fruto. E colha no tempo certo. Pode ser verde, quando já está grande, ou maduro, na cor final. O que não pode é deixar frutos velhos demais na planta. Isso atrasa novas florações. Colheita regular é um sinal. Você está dizendo para a planta: essa fase acabou, pode iniciar a próxima. Mas tem uma coisa que quase ninguém considera. A semente que você planta no começo define se todo esse sistema vai funcionar ou vai te frustrar por meses. Variedades crioulas, tradicionais, de polinização aberta, costumam se adaptar muito melhor. Foram selecionadas ao longo de gerações para resistir, rebrotar, produzir em ciclos. Variedades industriais, híbridas, otimizadas para produção rápida, às vezes respondem pior. Foram projetadas para uma safra intensa e pronto, não para longevidade. Se puder escolher, prefira sementes de agricultura mais viva, menos dependente de ciclos curtos. Mesmo com tudo isso, problemas aparecem, faz parte. Planta não rebrota após poda? Provavelmente falta nutriente, debilidade acumulada ou problema de rega. Flores caem sem virar fruto? Estresse hídrico, calor demais ou polinização ruim. Pimentões pequenos ou deformados? Desequilíbrio nutricional ou água irregular? Manchas, partes moles, sinais de podridão? Ventilação ruim, umidade em excesso, fungos. Nenhum desses problemas significa que o método falhou. Significa que a planta está comunicando. Quanto mais rápido você aprender a linguagem dela, mais estável fica sua produção. E aqui entra algo que vai além da técnica. Um pimentão colhido no ponto, amadurecido na planta, tem sabor que não se compara. Aquele do mercado foi colhido verde, transportado por dias, armazenado em câmara fria. Chega bonito, mas sem alma. O seu chega com textura firme, aroma intenso, sabor que lembra por que você começou a plantar. Semana passada fiz um refogado simples: cebola, alho, pimentão vermelho cortado em tiras, um fio de azeite. Quando minha filha provou, perguntou: "Pai, esse pimentão é diferente. Onde você comprou?" "Não comprei. Colhi. Faz diferença no prato, faz diferença no bolso. Faz diferença na forma como você olha para o seu espaço de cultivo." Um amigo calculou uma vez: se você compra 1 quilo de pimentão por semana durante um ano, dependendo da região, gasta entre R$ 1.000 e R$ 2.000. Com 3 plantas bem manejadas, você produz mais do que consome. E o investimento inicial? Algumas mudas, substrato, um pouco de adubo. Menos de R$ 100. 3 meses atrás, recebi uma foto no celular. Era ela, a senhora de Minas, ao lado de uma planta que não parecia mais a mesma. O tronco tinha engrossado, os galhos se multiplicaram. Junto com a foto, uma mensagem de áudio. Aquela que você duvidou? Deu 42 pimentões só nessa safra. Tá contando? 42, de uma planta só, numa safra. Não era milagre, era uma relação. Era entender que a planta não precisa ser substituída, precisa ser renovada. Era saber quando cortar, quando nutrir, quando esperar. A maioria das pessoas trata a planta como produto descartável, usa e joga fora. Esse método inverte a lógica. Você para de consumir e começa a construir. Da próxima vez que seu pimentão parecer cansado depois de algumas colheitas, não jogue fora. Olhe de novo.
Ele pode estar só esperando alguém que entenda o que ele precisa. Se isso fez sentido, inscreva-se. Aqui a gente não repete fórmula de internet. A gente testa, erra, acerta e mostra o que funciona de verdade. Nos vemos no próximo.